pessoal. O tema do trabalho que iremos apresentar é nuvem de partícula. Nós somos alunos do 8º período de Engenharia Elétrica do IFES Campus Guarapari e esse trabalho ele faz parte da disciplina de controle inteligente, que é ministrada pelo professor Fabrício Bortolini de Sá. Nosso grupo é formado por mim, Ana Carolina Carvalho, e os alunos José Wigner Quintino e Tarsis Nogueira. Nós usamos como base principal as notas de aula do Departamento de Engenharia de Computação e Automação da UFRN. Os tópicos que iremos abordar serão introdução, vantagens e desvantagens do uso do algoritmo nuvem de partícula, ou também PSO, a sigla em inglês, ou enxame de partículas, né? Também é um pouco usado esse termo. As notações, atualização da posição e velocidade, o algoritmo nuvem de partícula, alguns detalhes de implementação, interpretação geométrica, diversificação e intensificação, melhoramentos e variantes, que são redução linear da ponderação de inércia, fator de construção, modelos com vizinhança. Vamos falar também da estrutura do algoritmo global e uma aplicação. E por último, as referências, né? Esse método ele foi desenvolvido pelo psicólogo social James Kennedy e o engenheiro eletricista Russell em 95. E foi inspirado no comportamento e na dinâmica dos movimentos dos pássaros, insetos e peixes. A metodologia do algoritmo nuvem de partícula, ele foi inspirado nos estudos que apontavam que um bando de pássaros encontrava um alimento por meio do esforço conjunto. Isso sugeria que eles compartilhavam informações. Originalmente, esse método foi desenvolvido para problemas de otimização com variáveis contínuos e possui um desempenho similar ao dos algoritmos genéticos que já estudamos. Essa imagem mostrada exemplifica essa ideia de partículas, como se estivessem voando aleatoriamente no espaço de busca, assim como os pássaros, né? Imitando esse comportamento, né? Como se fosse uma analogia, assim. Por isso o nome nuvem de partícula. As partículas, né? Exemplificando os pássaros. As vantagens dessa otimização são que são insensível à mudança de escala das variáveis, possui uma implementação simples, é adaptável a computadores paralelos, não precisam de cálculo de derivadas, por isso, né, que a implementação é simples, o que torna o método mais simples, né, se a gente comparar com outros métodos que já vimos ao longo do curso. Eles precisam de poucos parâmetros para serem definidos, são bons para encontrar o mínimo global. E desvantagem é que ele é lento no ajuste fino da solução, como nos algoritmos genéticos. Mas tem como vantagem também uma rapidez para localizar a bacia de atração das boas soluções. A notação. A posição da partícula I, né, ela é escrita dessa forma, como mostra aqui o vetor. Esse de cima aqui da posição e o de baixo da velocidade da partícula I. F é a aptidão da partícula e M o tamanho da população. Outras notações também são P, né? Que fala que é a melhor posição encontrada pela partícula. G-best, a melhor posição encontrada por todas as partículas. C1 e C2, parâmetros cognitivo e social.
que nós conhecemos, né, como taxa de aprendizado. W, a ponderação de inércia. E R1 e R2 aqui são números aleatórios, né? Essa equação que é mostrada é a atualização de velocidade da partícula e a atualização da posição para cada iteração k. Né, como é mostrado aqui, né, na equação, elas são dependentes da ponderação de inércia, W, as taxas de aprendizado, C1 e C2, posição da partícula individual, né, P, posição atual da partícula, o x, e a posição global das partículas, que é o g. Essas equações elas vão ser utilizadas mais à frente também nos exemplos, no exemplo que vai ser mostrado. É chamado também, né, esse P aqui, J elevado a K, menos X e J elevado a K, de componente cognitivo, que representa a experiência individual da partícula de onde a solução está. E o G aqui, né, que tem o global aqui, representa a experiência da nuvem de onde a solução está, ou seja, de todas as partículas. É um componente social. Então, esse aqui é um componente cognitivo e esse aqui é um componente social. A base simplificada do algoritmo nuvem de partícula, como podemos ver aqui, né, é um loop em que é comparada a posição da partícula atual até encontrar a melhor posição individual e global. Aplicando a equação que foi mostrada, né, da velocidade e posição, até que se satisfaça o critério de parada, que é definido no código. Esse algoritmo ele será mais detalhado posteriormente pelo Tarsis. Bem, ainda abordando sobre a implementação, né, do algoritmo de nuvem de partículas, é importante dar uma atenção a alguns detalhes, onde o limite superior e inferior, né? O limite inferior e superior da posição, ele é definido entre um x mínimo e um x máximo. Caso, né, essa variável, essa posição, ela saia desse intervalo, é necessário fazer com que esse valor, né, receba o x mínimo ou o x máximo, conforme for o caso, né, que aconteça. Se for um valor extremamente pequeno, né, menor que o x mínimo, ele fica saturado no x mínimo, com o valor de x mínimo, e se for um valor que sature o máximo, ele deve permanecer, né, no x máximo. Então, quando isso ocorre, né, quando o x e j ele atinge, né, extrapola esses limites, é necessário também fazer com que a velocidade da partícula ela seja zero. Já para a velocidade máxima, né, a gente tem que o VIJ ele vai se comportar entre limites de menos V máximo a mais V máximo, né? Em geral, não é necessário armazenar, né, o valor de G no computador, ele basta apenas armazenar o índice tal que PI é igual a G, ou seja, ele vai saber, baseado no índice, a posição que vai ser igual, né, que vai receber esse valor de G. Aqui uma interpretação geométrica do algoritmo. Vou pegar aqui um exercício para mostrar. Aqui nós temos que a nossa melhor posição encontrada para a partícula I, ela é definida pelo parâmetro cognitivo C1, né, que é também chamado de taxa de aprendizado. E já
a melhor posição encontrada, né, global por todas as partículas é definida pelo parâmetro cognitivo C2, onde, onde ele analisa, né, a melhor posição encontrada e ele, né, analisa as duas posições, a melhor posição encontrada e a posição da partícula. Aqui é a mesma coisa, né? A melhor posição encontrada global e a partícula. Analisando e tendo em vista essas duas informações, né, da melhor posição encontrada pela partícula e da melhor posição global encontrada por todas as partículas, como a gente pode ver, é traçado então esse vetor azul aqui, ó, o vetor que representa a melhor posição da partícula. Além disso, como visto anteriormente na fórmula que compreende o algoritmo, nós temos também que, para estimar, né, a próxima posição, nós temos que levar em conta essa posição da partícula, né, a melhor posição encontrada, mais, no caso, um vetor que é definido por uma ponderação, né, de inércia, que é totalmente vezes a velocidade antiga dele, né? Então, essa seta verde ela representa a próxima posição da partícula, né? A possível posição da partícula. Ela deve tender a ir neste ponto. Então, aqui a fórmula, né, que eu tinha comentado anteriormente, essa velocidade antiga vezes essa ponderação, né, da inércia, ela é o que chamamos de diversificação do algoritmo, né, da nuvem de partículas. E essa informação aqui da melhor posição encontrada com a melhor posição encontrada globalmente, né, vezes os seus parâmetros das taxas de aprendizado, é o que chamamos de intensificação. Então ela é composta por essas duas, né, a velocidade posterior, né, atual, ela é composta por essas duas informações, pela diversificação, que tem como parâmetro importante a velocidade antiga, e a intensificação, que tem como parâmetros principais a melhor posição encontrada da partícula e a melhor posição global. Então a nuvem de partículas ela oferece, né, esse mecanismo bem balanceado entre a diversificação e a intensificação. Ela é composta por essas duas etapas, por esses dois parâmetros principais. Então, nos melhoramentos e variantes, a gente tem a redução, né, linear da ponderação de inércia, o fator de constrição, que ele foi introduzido por Clerk e Kennedy, onde ele se tornou muito popular nos algoritmos, né, recentes de nuvem de partícula. E temos também esses modelos, né, com vizinhanças, onde cada partícula é atribuída uma vizinhança que torna mais lenta a transmissão da melhor posição, né, através da nuvem. E acaba, né, convergindo mais lentamente, só que porém melhora a diversificação. Por que ele converge, né, lentamente? Porque justamente pelo fator anterior, né, que eu acabei falando ali em cima, já que a transmissão fica mais lenta, então consequentemente a atualização da melhor posição das partículas, ela acaba sendo mais lenta, por isso acaba convergindo de forma mais lentamente. Então, a redução linear, né, da ponderação de inércia, ou seja, o que acontece aqui? A cada iteração K, a ponderação ela é reduzida, de forma que a minha ponderação de inércia atual ela leva em consideração a ponderação máxima menos um fator K, né, esse K, multiplicado pela minha ponderação máxima menos a mínima sobre o meu K máximo, né, onde K máximo ele é o número máximo de iterações. O Xi e o Eberhardt
eles relataram que o meu fator de ponderação máximo ele é de 0,9 e o mínimo é de 0,4. Assim fazendo com que os parâmetros cognitivos, né, as taxas de aprendizado C1 e C2 fossem igual a 2, que deu bons resultados em uma variedade de problemas. O fator de constrição, né, ele é a atualização da velocidade, que consiste, né, na velocidade atual ela ser um compilado da posição, né, da posição x, né, onde x é um fator de constrição, x é um fator de constrição, que consiste em 2 vezes k sobre o módulo de 2 menos φ menos raiz quadrada de φ ao quadrado menos 4φ. Isso daqui multiplicando a minha fórmula anterior, né? Basicamente, que consiste na velocidade antiga, né? Mais os meus fatores, né, que eu tinha comentado anteriormente, que são a taxa de aprendizado e a melhor posição encontrada da partícula e a melhor posição global, né, encontrada das partículas. Os valores usuais eles são compreendidos geralmente com k igual a 1, o φ igual a 4,1, né, dando x igual a 0,73, e o C1 e o C2 são iguais a 2,05. Já nos modelos de vizinhança, como até comentado anteriormente, que faz com que a minha convergência, né, ela aconteça de forma mais lentamente, a nuvem de partícula, né, a vizinhança ela é social, ou seja, ela não é baseada na proximidade geográfica, onde aqui, né, exemplifica o que seria uma proximidade geográfica entre esses dois conjuntos aqui, uma proximidade social. E o I, né, ele é o local best, ou seja, o melhor local e representa a melhor posição encontrada na vizinhança da partícula I. Então, substituindo o G por L, né, desculpa, falei I, mas é o L, o L best, ou seja, nós temos que a velocidade atual ela é composta pelo fator de ponderação vezes a velocidade antiga, né, mais a minha relação com a melhor posição da partícula, né, vezes um fator randômico, vezes a minha taxa de aprendizagem, mais a minha taxa de aprendizagem, vezes um fator randômico 2, que multiplica aqui, né, essa minha I, né, meu LI, que é o local best, menos a posição atual da minha partícula. A nuvem, né, agora comentando um pouco sobre vizinhanças sobrepostas, né, a nuvem ela é dividida em vizinhanças sobrepostas. Então, um exemplo disso é que se há 8 partículas, né, de A, B, C, D, E, F, G e H, e também da vizinhança é 2, então as vizinhanças elas são compostas por H, né, A e B, A, B, C, B, C, D e C, D, E. Além de ou, né, podendo ser D, E, F, E, F, G, F, G, H, G, H, A. E elas podem, né, ser configuradas, né? Tem essas seguintes configurações, ou seja, se o tamanho da vizinhança ele é 2, né, então as partículas elas são arranjadas na forma de um anel, como pode ver, né, já que se uma partícula tem 2 vizinhos, então, por exemplo, essa partícula tem essa vizinha e essa vizinha, então o arranjo é feito na forma de anel. Tem as outras topologias, né, de vizinhanças, que é a estrela e a grade.
falando um pouco aí também da estrutura do algoritmo, como ele vai ser estruturado na questão de código agora? Bom, a gente vai ter que inicializar o sistema com uma população de soluções aleatórias, e algumas diferenças aí para outras técnicas dessas técnicas populacionais. Nenhum operador inspirado pelos procedimentos de DNA é aplicado na população para obter uma nova geração de indivíduos. Ou seja, não utiliza-se essas marcações para gerar uma nova população de indivíduos nesse tipo. Uma outra diferença também aí para códigos que usam procedimentos de DNA é que a diferença da mutação da população, no caso, para as partículas, é que as partículas elas se movem em busca em um espaço de busca n-dimensional, e cada uma dessas partículas vai ser uma solução potencial para o problema, né? E cada partícula possui também uma velocidade randômica, que ela vai percorrer esse espaço de soluções aí que vão fazer parte do problema. Aí falando de termos técnicos aí de como vai ser definido o algoritmo, eu tenho a iésima partícula, que vai ser representada por xi. A posição que dá o maior valor de aptidão para a iésima partícula vai ser esse pi, que ela vai ser um mínimo local. E o índice da melhor partícula entre todas as partículas vai ser o g, que vai ser o mínimo global. E essa taxa de mudança de posição, que é a velocidade no caso, vai ser o vi, que vai ser o índice aí para cada uma das partículas. Todas elas vão ser iniciadas randomicamente. Bom, e essa movimentação ela vai ser baseada praticamente em 3 parâmetros. O primeiro vai ser esse fator de sociabilidade, que ele vai determinar a atração das partículas para a melhor posição descoberta por qualquer elemento do enxame. Ou seja, eu vou falar mais à frente sobre a nuvem em si, mas esse fator ele vai dizer o que para gente? Que a atração das partículas ela vai aí se dar da melhor posição descoberta por qualquer uma das partículas. Então as outras, se eu tenho uma partícula que descobriu uma posição melhor, as outras elas vão caminhar para aquela descoberta dela. Fator de individualidade vai determinar a atração da partícula com a sua melhor posição. A velocidade máxima vai ser a que delimita o movimento, uma vez que esse é direcional determinado. A velocidade a gente vai setar, no caso que a gente vai ver, que é o quanto ela vai andar cada iteração. Bom, e a gente vai utilizar essa equação aí para poder fazer a partícula andar, né? Que é a velocidade, vai ter um W, pesos da velocidade anterior, um C vezes a posição menos o X, que é a próxima posição menos da onde ela está, um C2 a posição global menos a anterior que ela está também. Eu faço essa continha e ela vai dar minha velocidade aí. O algoritmo global aí do PSO é que em cada passo, em cada iteração, eu tenho uma mudança de velocidade e as partículas elas tendem a alcançar as posições de P-best e G-best, que são a posição de mínimo local e mínimo global, né? Falando mais disso, de passos que vão se seguir, né? Tem o passo zero, que P é o tamanho da população, a posição da iésima partícula da população representa uma solução. Tem o fitness, que é o custo da função da iésima partícula. Eu tenho a V
I, que é a velocidade da partícula, o Gbest, que é o índice da melhor posição global, o Pbest, que é a posição de melhor localização da partícula, o X é a posição que ela está atualmente, e o fitness do Pbest é o melhor local visitado pela essa partícula. O fitness é o que vai dizer para a gente se aquele local que ela posterior que ela visitou é melhor do que o que ela estava antes. Aí tem o passo 1, inicialização. Isso aí é mais uma receitinha de bolo do que a gente vai fazer lá no código. Vou iniciar randomicamente, iniciar V randomicamente. Eu faço uma inicialização aleatória. Avalio fitness, eu vou mostrar isso lá no código para vocês. Avalio fitness, inicializo o Gbest, inicializo o Pbest. Aí eu vou repetir isso até que um critério de parada seja satisfeito. Eu encontro um Gbest, aí eu olho a fitness dele, aí eu olho para cada partícula aí se o P daquele, se o fitness daquele P ele é melhor do que o fitness do P anterior, e se for, substituo. Atualizo, né, essa velocidade de acordo com as outras equações que foram mostradas anteriormente. Aí eu vou avaliar o novo fitness, e vou refazer o processo até que esse critério seja satisfeito. Aí só resumindo, né, o que eu falei que a gente tem que fazer. Vou iniciar uma população com velocidades aleatórias. Para cada partícula eu vou avaliar essa função de fitness encontrado. Vou comparar o fitness com a melhor posição da partícula. Aí, se o valor atual for melhor, eu vou substituir o valor do fitness encontrado e vou continuar. Eu vou comparar de novo o fitness com o valor do Gbest. Se for, eu vou modificar da partícula atual a velocidade de acordo com essas equações e vou fazer isso em loop até que o critério seja encontrado. Normalmente, o f é bom o suficiente, o número máximo de iterações vai ser estabelecido. A gente vai ver isso que a gente pode estabelecer também o número máximo de iterações. Isso aí vai depender muito do que? Do que a gente tem de capacidade de processamento, né, e do problema que a gente quer alcançar. Quanto mais iterações, obviamente, melhor vai ser aí o meu custo. Bom, partindo para a aplicação. A gente vai falar aí do problema do caixeiro viajante. Esse problema é um problema amplamente utilizado aí em vários, de exemplificação de vários códigos, várias opções de resolução de problemas, e a gente vai utilizar ele. Bom, o que consiste? O problema do caixeiro viajante é descrito por um conjunto de n cidades e uma matriz de distância entre elas, tendo o seguinte objetivo: o caixeiro viajante deve sair de uma cidade chamada origem, visitar cada uma das n-1, né? Obviamente que ele vai sair de uma n-1 cidades restantes apenas uma única vez e retornar à cidade de origem percorrendo a menor distância possível. Em outras palavras, deve ser encontrada uma rota fechada de comprimento ou custo mínimo que passe exatamente uma única vez por cada cidade. A ordem da visita da cidade pode ser escolhida pelo caixeiro. Entretanto, caso o caixeiro deseje economizar tempo e energia, ele deverá procurar o menor caminho, de forma que todas as cidades sejam visitadas uma única vez, e então retornar à sua cidade de origem. Aí a gente tem o exemplo, no caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cidades. Então o caixeiro ele vai sair de uma cidade e ele tem que passar por todas as outras e voltar ao seu ponto de origem uma única vez, para economizar, no caso, tempo e energia. Então, o nosso algoritmo ele vai buscar aí qual é a melhor, visto que eu tenho todas essas distâncias, ele vai calcular para a gente qual é o menor custo, ou seja, qual que é o nosso mínimo global. O custo vai ser um mínimo global, que vai fazer o caixeiro passar por todas as cidades e retornar aqui à cidade de saída
com menor quantidade de quilômetros, né? Nesse caso, vamos dizer quilômetros possível. Bom, vamos partir então para o nosso código em Python para mostrar isso para a gente. Vamos lá. Para código em Python, como você vê ali, a gente vai utilizar a biblioteca PySwarm. PySwarm é uma biblioteca em Python que vai fazer para a gente aquele monte de continha lá de iteração, né? Já tem lá feito, alguém chegou e fez para a gente. Então a gente vai utilizar essa biblioteca. Como eu falei que eu ia falar um pouquinho mais sobre a nuvem de partículas, ou enxame de partículas, né? Como ela é também conhecida. Ela consiste em pegar a ideia, principalmente do bando de pássaros, por exemplo. Foi feito estudos que os pássaros andam em bandos e eles utilizam, né, a posição de cada um para melhor identificar possíveis predadores, possíveis comidas, possíveis áreas para eles. Então, se um lá na frente identifica isso, os outros seguem ele. Então, é a mesma lógica aí que a gente vai utilizar. Primeiro aqui, estou importando a biblioteca, instalando a PySwarm e outras, a gente vai ver outras coisas lá embaixo. Beleza, instalou certinho. E aqui para esse problema, eu vou utilizar, ao invés de utilizar o grafo que a gente estava vendo lá naquele grafo que estava mostrando as cidades, eu vou fazer uma lista que vai conter, essa função aqui é só para gerar a minha lista. Né? Só para gerar a minha lista, que vai ter o número de uma cidade para outra e a distância entre elas. Eu vou rodar aqui para vocês verem. Ele vai pedir para mim aqui o número de cidades. Eu vou colocar um número razoavelmente maior, mas vocês vão entender por que lá depois. Eu vou botar aqui de 15 cidades. Então ele vai gerar para mim 15 cidades de uma para outra. Aqui então, da cidade 1 para a cidade 10 eu tenho 79 km. Da cidade 1 para a cidade 11 tem 49 km. Da 1 para 12, 77. E assim por diante. Então eu tenho aqui, está gerando para mim só uma lista com as quantidades de cidades e a distância entre elas. Bom, então se eu tenho a população inicial, que foi aquilo ali, que é a minha população inicial, agora eu vou partir para o meu loop, porque eu tenho a avaliação de aptidão, um critério de parada, se sim eu retorno já o resultado, se não, calcular a velocidade, atualizar a posição, voltar para a avaliação de aptidão aqui, que é o nosso fitness lá, né? A gente falou do fitness, que é essa avaliação de aptidão. Então vamos lá. O meu código aqui, eu estou pegando o número de partículas e o número de iterações, eu estou pedindo para o usuário digitar para mim. E nesse caso, se eu rodar aqui, ele vai me perguntar o número de partículas. Eu vou colocar 20 partículas, por exemplo, e eu vou colocar aqui 40 iterações. Então, eu coloquei aqui só para dizer no mínimo 10, né? 10 iterações. Eu inicializo aqui aqueles parâmetros com valores aleatórios, né? Aqui, esse optimizer, ele é o objeto da própria biblioteca. Então aqui eu passo as opções que eu criei lá em cima, meu número de partículas, a cidade, as dimensões, inicializo aqui dentro, que é dentro da biblioteca, ele vai fazer aqueles cálculos para mim. E aqui tem o custo, né? E aqui eu consigo ver, eu rodei, eu consigo ver aqui, ó, um custo de 121.897 e os meus arcos, ele está mostrando qual que é o menor caminho. Vou de 0 para 1, depois da 1 para 3. E se eu somar isso, eu vou ter aí um custo menor de 897.
E esse gráfico aqui, ele vai mostrar para a gente a evolução do custo. É só para plotar aqui, ó, como que o custo caiu de 30 mil para... Não, peraí, deixa eu rodar de novo, né? Não rodei. Isso aqui tá o anterior. Aí, ó. Eu tinha um custo absurdo aqui no começo. Esse custo, com a quantidade de iterações, ele foi caindo. Né? O custo é o valor final. Então, observa que quanto maior a quantidade de iterações, mais ele foi caindo aqui. Talvez se eu rodasse mais, com mais iterações, ele caísse mais. Talvez sim, talvez não. Então, aqui foi só para mostrar, exemplificar aí como funciona na prática esse exemplo do caixeiro viajante, utilizando o algoritmo de nuvem de partículas. É isso aí. Quero agradecer a atenção de todos. Muito obrigado.